Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui ele foi feito especialmente para as pessoas que pretendem solicitar o passaporte italiano diretamente nos consulados italianos aqui no Brasil, mais especificamente os consulados italianos em Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Então, para quem já conseguiu realizar o disputadíssimo processo de agendamento no Prenota-me e agora precisa saber quais são os documentos que devem ser apresentados no dia de comparecer ao consulado, eu gravei especialmente esse vídeo para essas pessoas. E diferente do que algumas pessoas me perguntam, a solicitação do passaporte italiano não é uma entrevista de visto. O passaporte italiano, para quem ainda não emitiu, esse vai ser o primeiro passaporte, é um direito do cidadão. Então, ele não tem que ser concedido sob alguma avaliação do consulado. É um direito seu, você vai lá, apresenta os seus documentos, se tiver tudo certo, eles emitem o seu passaporte. Então, para quem ainda não conseguiu fazer esse agendamento no Prenota-me, eu vou deixar 2 vídeos falando sobre esse assunto aqui na descrição do vídeo e também, ao final desse vídeo que eu estou gravando agora, eu vou colocar 2 recomendações para você que ainda não conseguiu agendar. Mas, para quem já conseguiu, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Como eu já tenho feito vários agendamentos para os meus clientes, e muitas pessoas perguntam quais são os documentos que devem ser apresentados no consulado no dia que eu comparecer, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Então vamos lá para o conteúdo do vídeo. Então, abrindo aqui a tela do computador, a primeira coisa que você precisa saber para fazer a solicitação do seu passaporte italiano é verificar o seu registro na Itália, se ele está correto, a sua inscrição no AIRE. Se você não sabe do que se trata a inscrição no AIRE, eu vou deixar um vídeo aqui no card explicando o que é o AIRE e como você faz o seu cadastro na plataforma que cuida desse cadastro, que é o FastIT. Então, nesse vídeo que eu vou deixar no card, eu explico como fazer esse procedimento e é fundamental que esteja correto o seu cadastro no AIRE para fazer a solicitação do seu passaporte. E, basicamente, são 3 questões fundamentais que precisam estar registradas no seu AIRE. A primeira, o seu endereço, ele tem que estar atualizado. Segundo, estado civil. E terceiro, se você teve filhos, você deve comunicar à Itália através do seu consulado. Então, geralmente quando a pessoa tem um filho recente e que nasceu, ela não comunicou o consulado ainda, ela deve fazer essa comunicação para solicitar o seu passaporte italiano. E ainda, falando aqui uma observação sobre o estado da inscrição no AIRE. Então, para quem já conhece o procedimento, já fez o cadastro, mas quando entra na plataforma do FastIT, né, esse site do governo italiano que cuida dos italianos que residem no exterior da Itália, muitas vezes ela encontra essa informação aqui, non iscritto, né, dizendo que a pessoa não está inscrita no AIRE. Mas o que acontece? Quando a ficha cadastral abre no site, é porque o consulado já tem o seu cadastro lá. Quando você ainda não tem o cadastro no AIRE realizado, essa ficha cadastral não vai abrir. Então, nessa página aqui, que é do consulado de Curitiba, tem essa informação de que mesmo que conste non inscrito, isso não reflete exatamente os seus dados. Então ele diz aqui que você não deverá solicitar nenhuma atualização. Tal informação não reflete plenamente a situação real acerca da inscrição para os casos dos quais os pedidos não foram feitos através do FAST, ou seja, pedidos antigos. Então, se uma pessoa já tem a cidadania reconhecida há algum tempo e ela entrou aqui para verificar a sua situação e consta como não inscrito, não significa que ela não está inscrita de fato. O fato de ter aberto a ficha cadastral, o sistema ter localizado o seu registro, já demonstra que a sua situação cadastral está ok. Então você só precisa verificar o endereço, o estado civil e se teve filhos, se foi comunicado isso ao consulado. Eu não encontrei essa informação na página do consulado de São Paulo e nem de BH. Tá? O de BH realmente eu nunca vi essa informação, mas o de São Paulo tinha essa informação, só que como todos os consulados tiveram um site atualizado, as páginas do consulado de São Paulo ainda estão com os links quebrados. Então é por isso que não está disponível essa informação para o consulado de São Paulo, mas eu já li ela várias vezes, inclusive num desses vídeos que eu falei que eu deixo aqui de recomendação para você, que fala do agendamento, eu mostro um print screen da tela
que aparece exatamente esse texto aqui. Então, agora vamos começar aqui mostrando para vocês sobre os 3 consulados, Curitiba, São Paulo e BH, o que exatamente você precisa apresentar. Então, começando pelo consulado de Curitiba. Eles colocam aqui o e-mail caso você precise entrar em contato com eles. Geralmente esse contato seria para a solicitação de um passaporte emergencial. Para quem não sabe, o passaporte emergencial não é você ter uma viagem a turismo próxima, né? Isso não configura emergência. Emergência seria, por exemplo, você tem que fazer um tratamento médico que precisa ser feito urgente, uma cirurgia, alguma coisa assim, que vai ser feita na Europa ou em algum outro país, que exige a emissão do seu passaporte italiano. Então, são coisas mais relevantes do que o mero turismo. Tá? Então, dito isso, o processo padrão é o agendamento no prenótario, e para quem já conseguiu, vamos lá falar sobre os documentos. Então ele começa aqui falando sobre você ter que ser inscrito nessa circunscrição consular, ou seja, para o consulado de Curitiba você tem que ser um residente no Paraná ou Santa Catarina obrigatoriamente e estar com o seu cadastro atualizado no AIRE, como eu acabei de falar. Aqui vamos falar sobre os documentos. Então, existem 3 tipos de classificação que o consulado de Curitiba separa. A primeira, maiores de idade que não possuem filhos menores de idade, maiores de idade que possuem filhos menores de idade e os menores de idade. Então, começando aqui pelos maiores de idade. 2 fotos iguais, recentes, sem data, coloridas, frontais e com fundo branco, com 40 milímetros por 33 milímetros de largura. Então, é uma foto tipo a convencional 3x4, com essas configurações aqui. Tá? Então, você tem que levar essas 2 fotos, vai levar também documento de identidade acompanhado de uma cópia. Então, não é só o original, tem que levar uma cópia. Então, de preferência, você vai levar aí o seu RG. Tá? RG ou um passaporte brasileiro, eu recomendo que você leve o seu RG. Passaporte do país de origem, que seria o brasileiro, carteira de habilitação italiana, né? Ele não fala aqui carteira de habilitação brasileira, ele fala italiana, e dentro da validade. Né? E precisa estar com menos de 10 anos de emissão, qualquer um desses documentos. Caso possua o passaporte anterior, se referindo ao passaporte italiano, você deve levar esse passaporte italiano acompanhado de fotocópia das 5 primeiras páginas desse passaporte. E o comprovante de residência, que deve ser nominal, ou seja, em seu próprio nome, do requerente. Tá? E ele diz aqui, ó, tem que ter até 3 meses, não dá para ser um passaporte só do último mês, por exemplo, para demonstrar que você realmente reside nessa região, né, nessa circunscrição consular. E aqui ele coloca, quais tipos de documentos são aceitos? Conta de energia elétrica, água, gás, luz, celular, né? Contas que mostram que você tem um consumo nessa região. Aqui ele também fala que boleto de instituição de ensino e a declaração do imposto de renda, né? Ou aposentadoria. Em último caso, certidão expedida pelo cartório eleitoral contendo o endereço do eleitor. Né? Uma certidão emitida pelo TRE. E ainda salienta que fatura de cartão de crédito não é aceita para o consulado de Curitiba. Então, esses são os documentos necessários para os maiores de idade que não possuem filhos. Agora, se possuem filhos, tem uma pequena diferença. Você vai também precisar das fotos, documento de identidade, passaporte antigo e o comprovante de residência, que está logo aqui abaixo, né? Mesma coisa, só que ele coloca aqui uma questão, que é, até o dia 14 de junho desse ano, 2023, era necessária a autorização do outro genitor. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um filho menor de idade, eu precisaria da autorização da mãe da criança, autorizando a emissão do meu passaporte. Tá? Isso caiu agora, no dia 13 de junho, saiu um decreto-lei, e a partir do dia 14 não é mais necessário essa declaração, que é o ato de ascenso. Só que no lugar dela foi colocada uma autocertificação, uma autodeclaração dizendo que você não possui nenhum impedimento para a emissão do seu passaporte italiano.
Então é isso aqui que ele está falando. Informa-se os compatriotas, pais de filhos menores, que a partir do dia 14 de junho de 2023 deixará de ser necessária a apresentação do termo de consentimento do outro progenitor, para efeitos da emissão do respectivo documento de identidade, passaporte ou a carteira de identidade eletrônica, nos termos do Decreto-Lei 69 de 2023, que eu vou abrir aqui para vocês, eu peguei ele, então esse aqui é o site do Ministério do Interno, eu baixei esse documento aqui, eu vou abrir ele aqui, ó, só para vocês verem, um documento super pequeno, ele tem 1,5 página, simplesmente falando isso, que agora não é mais necessário o ato de ascenso do outro progenitor e que sim substitui com essa autodeclaração. Então, o consulado de Curitiba, ele disponibiliza essa autodeclaração aqui no site, tá? Extremamente simples, só coloca o seu nome, local de nascimento, data de nascimento, e aí você coloca a data e local de onde você está e assina. Simplesmente isso dizendo que você não possui nenhum impedimento. Lembrando, deixe para assinar na frente do oficial no consulado, não leve o documento assinado. Isso aqui está disponível para você baixar aqui, ó, nesse link, tá? Eu baixei nele aqui, já tinha salvo aqui para vocês verem. Então, isso para quem tem filhos menores. Agora, para os menores de idade que vão emitir um documento, então, além desses outros documentos iguais, que a gente acabou de falar, né? No caso, a comprovante de residência, ele pode ser no nome dos pais, obviamente, né? Um menor de idade geralmente não tem documento, também vai precisar da autorização dos genitores, tá? Então, no caso, os menores de idade ainda precisam da autorização, que eles disponibilizam nesse link aqui, então seria esse documento, tá? Dá para você colocar até 3 filhos menores, e aí coloca os dados do genitor. Isso aqui seria para o genitor que não é o italiano, aquele que não vai comparecer ao consulado. Tá? Então, vai assinar esse documento e reconhecer firma em cartório. Eu recomendo o seguinte, faz um para cada um para cada genitor, os dois vão junto no consulado. Se não der, aquele que não pode ir, reconhece firma e leva reconhecido. Então, esses aqui são os documentos para a emissão do passaporte em Curitiba. E aqui ainda tem a questão da taxa consular. Veja que essa taxa consular ela não é igual em todos os consulados, porque cada um trabalha com um câmbio diferente. Tá? Então, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o valor do passaporte no consulado de Curitiba está R$ 628. E pode ser feito por Pix, o pagamento. Tá? Isso vão ver que cada consulado trabalha de um modo. Então, vamos aqui passar agora para o consulado de São Paulo. Então, São Paulo, né, todos os consulados têm essa mesma questão de você ter que estar com tudo atualizado, endereço, estado civil, nascimento dos filhos. Isso vale para qualquer lugar no mundo que você vai emitir o seu passaporte italiano. Então, sobre os documentos. Esses links, tá, galera, eu vou deixar na descrição dos 3 consulados para vocês acessarem e ver qual é o seu caso. No caso de São Paulo, você vai entrar nesse link e vai entrar aqui. Documentação a ser apresentada no dia do agendamento. Tá? Eu já tenho esse link aberto aqui. O site do Consulado de São Paulo costuma demorar bastante para abrir. Tá? Depende do horário que você acessa, ele fica às vezes mais de 1 minuto carregando. Vem acontecendo bastante isso. Então você vai acessar, vai ter aqui esse link, que dispõe esses outros 3, que é a mesma coisa. Maiores de idade sem filhos, maiores de idade com filhos e menores de idade. Eu já carreguei previamente os 3 aqui. Então, requerente maior de idade que não tem filho menor. São as fotografias, veja que aqui as fotografias estão diferentes. Em Curitiba seria a foto de 40 milímetros por 33. Em São Paulo eles pedem 45 por 35. Não tenho a menor ideia do porquê dessa diferença, se eles recortam, enfim, não sei dizer. Eles colocam aqui um link, que é esse link aqui que fala sobre como deve ser emitida essa fotografia, tá certo? Então acesse isso aqui, veja todos esses detalhes na íntegra, para você não fazer errado.
E voltando aqui, então, a fotografia, o documento de identidade é a mesma coisa, RG, CNH italiana ou o passaporte, tá? O passaporte brasileiro, no caso. Todos eles precisam estar com menos de 10 anos de emissão. Se tiver o passaporte anterior, leve também, ou se você tem um passaporte que foi perdido, roubado, extraviado, leve o BO dele. Comprovante de residência, tá? Um pouquinho diferente aqui do caso de Curitiba. O comprovante de residência nominal, o nome do requerente, com menos de 3 meses e uma cópia simples do comprovante. Serão aceitas as contas, luz, água, gás, boleto de instituição de ensino, exatamente como a gente falou em Curitiba, passaporte, aposentadoria, conta de celular ou correspondência bancária, como fatura do cartão de crédito. Então, Curitiba não aceita a fatura do cartão de crédito. São Paulo aceita. Para os maiores de idade, com menos de 23 anos, é aceito o comprovante de residência em nome dos pais. Para o consulado de São Paulo apenas, ok? Mediante a apresentação de autodeclaração de pelo menos um dos pais, afirmando que o interessado ainda vive com eles. E, portanto, não possui um comprovante de residência em nome próprio. Então, no caso aí de quem está entre 18 e 23 anos, pode fazer dessa forma com a declaração dos pais dizendo que o filho mora junto. Isso aqui já faz tempo, né, que não está mais em vigor. E aí ele fala sobre o pagamento da taxa. Só que hoje está fora do ar, tá? Então, o que acontece? O site do consulado italiano, todos os consulados foram reformulados. O de São Paulo está com os links quebrados. Então, a maioria das páginas que não são as principais estão com o link quebrado por enquanto. Então, tem que esperar. Se você está vendo esse vídeo agora recentemente, logo que eu estou lançando ele, provavelmente você não vai conseguir acessar dúvidas frequentes, documentos, várias coisas estão fora do ar. Vamos lá agora para maiores de idade com filhos menores. Então, a mesma coisa das fotografias, o documento de identidade, passaporte italiano anterior e o comprovante de residência, a mesma coisa. Agora, a questão do comprovante de residência, aqui, quando há o filho menor, ele não fala da possibilidade de você entregar dizendo que mora junto com os pais. Só que ele cria uma exceção, que pode ser em nome do cônjuge. Ou seja, se você não tem um documento em seu nome, todos os comprovantes estão no nome da sua esposa, do seu esposo, pode ser o comprovante no nome dessa pessoa. E além disso, a autocertificação de que não constam os impedimentos para você emitir o seu passaporte, que é aquilo que eu acabei de mostrar aqui, do de Curitiba, que mudou a lei, esse aqui, né, que antigamente, até o mês passado, era o ato de ascenso, agora não tem mais, então Curitiba está disponibilizando isso aqui. Já o consulado de São Paulo, ele diz que o formulário será disponibilizado no dia agendado, então ele não coloca um link para você levar isso pronto. E sobre a taxa também está indisponível, eu não consegui acessar aqui, né, ele dá esse erro aqui, página non trovata, que é página não encontrada, então tem que aguardar voltar ao funcionamento padrão do site. E por fim, requerente menor de idade. Caso o requerente do passaporte italiano seja menor de 18 anos, é obrigatório que ele esteja presente na data agendada, acompanhado pelos genitores. Por quê? O agendamento do menor de idade é feito pelo genitor, é feito na conta do prenotame do genitor. Ele vai como acompanhante. A documentação, né, as fotos, mesma coisa, documento de identidade, mesma coisa. E aquele ressalto, é imprescindível para que se possa proceder ao atendimento que o documento de identidade apresentado permita a inequívoca identificação do menor. Ou seja, não pode ser um RG de criança para uma pessoa que está aí com 16 anos, por exemplo. Entendeu? Então tem que ser possível do oficial do consulado identificar que a pessoa do documento é a pessoa que está ali no guichê sendo atendida. Passaporte italiano antigo, mesma coisa. Comprovante de residência em nome do genitor, original, recente, né, questão dos 3 meses, mais a cópia simples. E aí, a mesma coisa sobre o comprovante de residência dos itens anteriores.
Além disso, documento de identidade original e cópia de ambos os genitores do menor. Tá? E aí ele coloca aqui os documentos de identidade aceitos, são os mesmos, RG, passaporte pode ser o brasileiro. E, por fim, caso um dos genitores não possa estar presente com o menor na data agendada, é obrigatório apresentar a devida autorização para a emissão do passaporte italiano do menor. E aí eles disponibilizam essa aqui, nesse link, eu já tenho ele aberto aqui, que é esse ato de ascenso. Ó, esse aqui é o ato de ascenso para filhos menores, ou seja, a autorização dos progenitores que não estão presentes no dia de comparecer ao consulado, então deve preencher esse documento e reconhecer firma em cartório. Tá? Isso é extremamente importante. Eles colocam aqui, além da cópia autenticada do documento de identidade do genitor não presente. Então, se a pessoa não pode ir, né, o pai ou a mãe não pode ir, vai ter que levar uma cópia autenticada do documento de identidade, mais esse ato de ascenso. E aqui ele fala, ó, a assinatura feita deverá ser reconhecida por autenticidade. Então, tem que ser firma reconhecida. Não é uma simples assinatura. Ainda, a assinatura deve ser igual ao documento de identidade que será apresentado pelo genitor. Então, no caso desse ato de ascenso para São Paulo, ele fala que ó, já deve estar corretamente preenchido, não será aceito se algum campo estiver em branco e a assinatura reconhecida. Né? Como a pessoa não pode assinar lá na hora, na frente do oficial, tem que conhecer firma, e aí ele coloca aqui uma exceção. Caso o genitor não presente seja italiano ou cidadão da comunidade europeia, o reconhecimento de firma não é necessário, sendo então necessária somente cópia do documento de identidade europeu, válido. Então, se é um casal de italianos e um deles não pode comparecer, simplesmente a cópia do documento de identidade europeu. Não precisa daí do reconhecimento de firma. E se a pessoa for falecida, aí vai ser necessário levar a certidão de óbito. Tá? Pode ser a certidão de óbito original mesmo, não precisa da tradução. Então, esses aqui são os documentos para o passaporte italiano em São Paulo. E agora a gente vai aqui finalmente para BH. Então a questão de BH, mesma coisa, atualização de endereço, estado civil, tudo aquilo que a gente já falou. Vamos falar diretamente dos documentos. Então eles disponibilizam aqui essas informações gerais que a gente já falou nos demais consulados. E aqui ele fala sobre os agendamentos. Isso não consta nos outros sites de Curitiba e São Paulo, mas aqui ele fala, na hora do agendamento, você pode agendar apenas genitores e filhos menores. Eles não permitem agendamento de maiores de idade juntos, apenas genitores e os filhos menores. Cada interessado ou filho maior de idade deverá efetuar o seu agendamento. Aí aqui ele fala dos prazos de validade dos passaportes, isso aqui vale para qualquer passaporte italiano, não só para o de BH, de 0 a 3 anos, ou seja, recém-nascidos, né? E até 3 anos, a validade do passaporte de 3 anos, dos 3 aos 18, 5 anos, e aí para os maiores de idade, 10 anos é a validade. Documentos que deverão ser apresentados no dia do atendimento. Maiores de idade. Então, o consulado de BH, ele separa entre maiores de idade e menores de idade. Ele não faz a distinção entre maiores com e sem filho. Então, vamos lá, maiores de idade. O formulário de requerimento preenchido que deverá ser assinado na presença do funcionário do consulado. Esse formulário está disponível aqui e é esse aqui, essa modulística. Na verdade, eles colocam esse link aqui que dá essas informações, mostra o valor, né? E inclusive veja que é diferente do valor de Curitiba, que está 628, e permite o pagamento com carta de débito. Agora, a modulística é essa aqui, ó. Aqui, ó, para maiores de idade e aqui para menores de idade. Então, ele já dá esses links aqui, e aqui o ato de ascenso, que seria para os menores de idade. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. É um documento bem simples, tá? Um documento de formato doc, né, do Word, simplesmente com as orientações principais aqui, um checklist
do que precisa ser levado. E logo abaixo, os campos para você preencher. Então, isso aqui está disponível no site, esse aqui é para os maiores de idade, esse para os menores de idade, e por fim, o ato de ascenso dos menores de idade. Todos eles estão disponibilizados aqui nessa página da modulística, que é a página 1, e aqui ele trata exatamente dos documentos, que são as fotos, né, igual ao de São Paulo, o tamanho, documento de identidade também exatamente a mesma coisa, o passaporte italiano anterior também a mesma coisa, se tiver, levar com cópia, aqui ele fala para levar com cópia, não diz se são só das 5 primeiras, então levar com cópia pelo menos da página principal, né, que ele está falando, a página das fotos com a foto pessoal e assinatura, e comprovante de residência. Então, comprovante de residência também tem que ter 3 meses de emissão, no nome do requerente e uma cópia simples. E são aceitos as mesmas contas: luz, água, boleto de ensino, aposentadoria, celular, e também o consulado de BH aceita correspondência bancária, como fatura de cartão de crédito. Então, só o de Curitiba que não aceita a fatura do cartão de crédito. Mas todos eles aceitam conta de luz, água, gás, telefone, imposto de renda, aposentadoria e também o certificado do TRE. Agora, para os menores de idade, a questão aqui é a mesma coisa, só tem a variação do ato de ascenso, que exatamente como a gente acabou de falar nos outros consulados. Então, quando eu tenho filho menor de idade, tem que ter essa autorização do outro progenitor. Então, se o genitor ausente é italiano ou da União Europeia, não precisa fazer a assinatura com o reconhecimento de firma. Basta levar o documento dessa pessoa, o documento europeu. Se não for, a autorização deve ter a assinatura reconhecida por autenticidade em cartório e anexar a cópia autenticada do documento de identidade. Então, é a mesma coisa, né, o mesmo procedimento. E aqui ele fala sobre o caso do falecimento, que deve se levar a certidão, né, se o outro progenitor faleceu, levar a certidão de óbito, mas que também já deve estar em processo de atualização no registro civil, processo de atualização do AIRE. Então, as fotografias, a mesma coisa, documento de identidade, mesma coisa, passaporte anterior, mesma coisa, e o comprovante de residência em nome dos genitores. Então, nome de algum dos genitores, também original, mais uma cópia. E aí ele só traz um item aqui a mais para os menores de idade, menores de 14 anos que vão viajar sem a presença do pai. Também tem mais uma modulística aqui, mais um arquivo que pode e deve ser preenchido para que essa pessoa tenha a autorização. Então, galera, espero que tenha ficado claro. Não são muitos documentos e veja que eles são os mesmos, né, entre qualquer consulado, variando apenas a questão da taxa que você vai pagar. A fotografia pode ser um pouco diferente do tamanho que eles pedem, do de Curitiba para os demais. E essa questão dos formulários. Isso é o que variou entre os 3. Então, o formulário do ascenso para os filhos menores de idade e a autocertificação, a autodeclaração para o maior de idade que possui o filho menor de idade, que é uma novidade que foi estabelecida agora nesse último mês. Beleza, galera? Então, para quem já conseguiu o agendamento, é isso aí, é só seguir esses documentos aí, leva tudo prontinho e faz a solicitação do seu passaporte. Geralmente, as pessoas têm relatado que pegam o passaporte ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Então, depende do teu consulado, mas geralmente é isso, ou no dia ou no dia seguinte. E para quem ficou até o final desse vídeo, mas ainda não conseguiu o agendamento, eu vou deixar 2 vídeos aqui mostrando para vocês sobre o agendamento em Curitiba, em São Paulo e Belo Horizonte. Valeu e até a próxima!